Muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse podcast Vozes Originárias, que é uma realização do Grupo Editorial Elo. Eu sou a Ângela Papiani, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa muito especial, porque a nossa convidada de hoje é muito especial, é a Isa Timá, lá que veio da aldeia Belo Monte, do Rio Tarauacá, no estado do Acre. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais dela e a gente vai começar a conversar daqui a pouco. Nossa convidada é Isa Timá Runicuim, fisioterapeuta pela PUC-SP e especialista em medicina tradicional chinesa e Runicuim. Como palestrante, artesã e facilitadora de tear de miçangas e pintura, ela conecta saberes ancestrais e contemporâneos com afeto e ancestralidade. Que bom ter você aqui. Estou muito feliz com essa nossa conversa. Admiro muito o seu trabalho, a sua trajetória, e eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouquinho dessa mulher incrível da floresta, que é a Timá. Agradeço primeiramente o convite, por estar aqui para compartilhar os saberes, Runicuim, assim, do meu trajetória. A gente se conhece há um bom década aí, então estou super honrada de estar aqui com você para poder compartilhar um pouco os conhecimentos adquiridos ao longo da minha trajetória. Então, acho que a gente podia começar situando de onde você veio, né? E o estado do Acre é um estado que tem uma população indígena muito grande, são muitos povos diferentes, com realidades, culturas, história, línguas diferentes. Então, queria que você contasse um pouquinho como que é. Eu acho que o estado do Acre, por mais que seja menos falado, a gente tem uma riqueza cultural dos povos indígenas ali. Acho que o estado do Acre é o maior estado com a população indígena, com diferentes tipos de etnias, né? Eu estou situada no município de Jordão, né? Nasci no Rio Tarauacá, na aldeia Belo Monte, mas fui criado na aldeia Independência, que hoje em dia é o Lago Lindo, pelo Rio Jordão, né? Então, eu acho que a gente está agora, atualmente, assim, estamos com 14 mil em Runicuim, divididos em 12 territórios indígenas. Acredito que hoje tem mais de 100 aldeias, né? O maior delas estão situadas no Rio Jordão, no município de Jordão, em Feijó, Rio Tarauacá, né? E Santa Rosa do Purus, eu acredito que a gente está mais situado ali. Além do que está situado na fronteira do Peru com a Bolívia, então tem Runicuim nesses territórios. Então, eu acho que somando, assim, deve ter crescido mais, né? Uhum. Deve ter mais Runicuim espalhado ali pelo mundo. Então, acreditamos nos 14 mil. E a história desses povos do Acre, ela é muito trágica, né? Acho que as pessoas não conhecem a dificuldade que esses grupos todos passaram até a década de 70. Você pode falar um pouquinho sobre a história do estado e a relação com os povos indígenas lá? A gente tem, né, várias situações daquela época que a minha mãe e meu pai, né, viveram naquela época. O estado do Acre, por um tempo, né, pertencia à Bolívia ali, né? E daí foi conquistado
volta para o estado do Acre, então ficou. E nessa época, meu pai trabalhava com o Chico Mendes, que era a época da borracha, né? Tinha essa coisas monetários de trabalho, né? E meu avô trabalhou anos com o Chico Mendes, meu pai também, né? Ele foi um grande líder de trabalhos, tanto na política quanto para o crescimento dos povos indígenas, vamos dizer assim, né? Além de com outras etnias que agora, antigamente, né? Naquela época ainda acho que tem, alguns já se foram, mas foi criando essa independência, né? Aos poucos a gente foi criando. O meu avô, né, trabalhava com os fazendeiros, juntou um pouquinho e teve a época que meu pai comprou junto com meu avô um pedaço de terra ali, né, aonde começamos a se expandir, né, ter a demarcação e tudo mais, mas hoje em dia ainda estamos lutando pela demarcação ali, né, todos os dias. A gente tem um movimento dos jovens, um movimento dos adultos, que a gente leva vozes para poder ter essa visibilidade, vamos dizer assim, né? Mas foi um trajetório muito que eu brinco, né? Que eu venho de duas famílias totalmente diferentes, porém super unidas, né? Uma que é da família do meu pai, né? Vive da seringa, da agricultura, né? E a família da minha mãe vive da arte, né? Onde eu trago essa minha experiência de dois lados. A minha mãe foi criada pelas duas mulheres muito fortes na minha vida. Uma que me gerou, que é a minha mãe biológica, Manuani, a dona Fátima, né? Mais conhecida. E foi criada pela Maspan, que é a Zeli, né? A Maspan é minha tia, né? Mas chamo ela de mãe porque ela me criou desde pequenininha, né? Da onde eu cresci com ela no Seringal Independência, que atualmente é o Lago Lindo. E dali a gente crescia até meus 5, 6 anos. A gente teve a experiência dessa aldeia, né? E meu pai começou a entrar na política muito cedo, né? Ele queria que os filhos crescessem e ter essa consciência de comunicação, de trazer culturas, de se defender, né, da escrita. Então ele trouxe a gente para a cidade, para o município de Jordão, né, principalmente meus irmãos primeiros. Cada um estava estudando, né, ele colocou a gente para estudar, para conhecer, para a gente ter a noção do que era o mundo afora, né? Porque quem está na aldeia não tem essa comunicação que tem aqui mais com facilidade, né? Você está longe e tal, você tem uma rede social, um telefone, você liga para a pessoa. Lá não tem, né? Então são horas de barco para você chegar a se comunicar ou levar principalmente pessoas doentes até a cidade. Então, a gente usa muito a medicina para poder trabalhar isso, né? Então, você está falando do seu avô, do seu pai, o velho Sueiro, seu avô, foi uma pessoa fundamental na conquista dos direitos dos povos do Acre, né? Sim. Seu pai, o Cian, são pessoas... Porque até a década de 70... as pessoas não sabem que os povos indígenas do Acre foram escravos dos seringalistas, né? Das pessoas que se apossaram daquela terra onde tinha seringa para explorar a seringa, porque ela tinha um grande valor no começo do século passado, né? Do século XX. E esses povos indígenas não tinham direito nenhum, nem de falar a sua própria língua, nem de praticar sua cultura, né? Não. Eu lembro que, na época, os meus tios e meus avós tinham uma marca, né? Aqueles seringalistas, seringueiros, fazendeiros, tinham uma marca nos indígenas, né? Pegava que, tipo,
cada território, esse indígena é meu. Era uma marca feita a ferro no braço ou no pulso, com as iniciais do dono daquele seringal. Exatamente. Como as pessoas fazem hoje com o gado. Isso. Né? Para ter reconhecimentos. Acho que hoje em dia deve ter uns 5 que trabalharam naquela época, assim como a marca, né, dos seringalistas naquela época. Então, eles eram escravos praticamente toda vez que trabalhavam ali, continuam recebendo uma monetária muito pouco, porque era usado também. Eles não podiam comprar nada, porque era aquela coisa de dívida. Então, eles trabalhavam pra caramba para poder continuar, mas não era uma dívida que eu vou quitar amanhã. Era sempre. Então, essa conquista do meu avô, que entrou com movimentação indígena para poder trabalhar, para poder marcar território, para poder ter o próprio nosso alimentação, né? Porque naquela época a gente não podia fazer a dança, não podia a pintura, né? Então a gente era muito mais reprimido, né? Então meu avô viu, eu falei, não, isso não é a gente, né? A gente tem que criar nosso próprio território, começar a fortalecer na cultura o que realmente a gente é, né? Então ele são os últimos 40 anos Sim. que é esse tempo de retomada da cultura, da tradição, e o papel das mulheres é fundamental, né? Porque elas mantiveram a língua, mantiveram a arte da tecelagem, dos desenhos. Então, queria que você falasse um pouco da importância das mulheres nessa manutenção da cultura. É muito grande, assim. Hoje eu agradeço muito a minha família, porque a minha mãe sempre falou na língua comigo, mesmo estando na cidade grande, tal, no meio dos que a gente fala dos Nauá, né? De não indígena, ela sempre prevaleceu a cultura, a alimentação, a tecelagem, principalmente a língua, né? Porque esse é o nosso registro, a nossa fala, né? É como que a gente comunica com o outro, com a natureza, né? Então, é o nosso ser. Então, eu sempre levei isso com a minha mãe, porque às vezes eu vejo como as pessoas vêm da aldeia para a cidade, quando é mais nova, perde, não é que perde identidade, mas perde essa fala, porque não, quando eu vim para cá, eu não tenho um Runicuim para falar diariamente, né? Eu tenho a minha mãe, que às vezes eu falo a cada 30, a cada 15 dias, mas é difícil porque a gente vai falando muito a língua portuguesa, a gente começa a falar, não, eu tenho que buscar isso, né? Quando eu cheguei aqui, eu senti muito isso. Falei, cara, agora com quem eu vou falar em Ranchacuim, né? Foi para mim, assim, eu falei, eu tenho minha mãe e tal, às vezes hoje ela fala para mim que o meu linguajar é diferente de quem está na aldeia, né? Porque já tem as duas misturas. E eu vejo como que elas trazem a feminilidade, esse trabalho de conquista, de manter a linguagem, manter a cultura, que as mulheres Runicuim têm uma culturalidade de força, de construir o cotidiano de uma forma de leveza, com uma arte, com a pintura, né? Com a tecelagem. Então, os Runicuim em si, a gente é conhecida pelas tecelagens, pelas pinturas, né? É uma característica muito diferente, porque a maioria dos povos indígenas do país, a gente tem uma diversidade enorme, tem mais de 305 etnias. E a maioria não usa tecelagem, não usa roupa. E o povo Runicuim tem na sua tradição uma vestimenta feita de algodão, né?
Como que chama essa vestimenta? Chama manco de kusma, né? Que é um vestimento feito de algodão puro com tingimento natural, né? Que a ancestralidade teve essa mitologia trazido, e as mulheres têm continuidade, de avós para os netos, bisnetos, e a gente vai aprendendo, né? Tem um mito que fala que foi a aranha que ensinou. Exatamente, a gente tem a aranha encantada, que é a Basnam Puru, né? Essa aranha trouxe a tecelagem, né? De como ensinou as mulheres Runicuim a tecer. A gente tem um tecido feito pela sua mãe aqui, né? Temos. Esse é um tecido de algodão puro que ela teceu. Que esse aqui, eu acho que é o desenho da jiboia, Maia da jiboia, que a gente fala. Que os Runicuim e os outros indígenas, acredito eu, usamos representativas de simbologias da natureza, né? E a jiboia, ela que trouxe os desenhos, que né? Geometrias sagradas e tal. E da tecelada do Banapuru, ela tem a história de que as mulheres ali não tinham vestimenta, tal. Naquela época já tinham um algodão plantado, as linhas, as mulheres pegavam e não sabiam como usar, deixava dentro da cesta, e na madrugada a dona Aranha vinha, ficava tecendo, e quando as mulheres abriam a cesta, tinha roupa, tinha rede, tinha os vestimentas diversas, tal, e elas começaram a admirar aquilo ali, como dentro de uma cesta virava aquela mágica toda, né? E um belo dia de lua cheia, uma das mulheres Runicuim falei, poxa, a dona Aranha podia ensinar para a gente de como fazer todos esses vestimentos, roupas e tal. E ela ouviu, né? Ela ficou uma semana. Quando ela voltou, ela trouxe todo o material. Eu falei, sou a fulana que você falou que queria aprender. Vocês vão aprender a passo, tipo, pegar a semente, plantar, regar, esperar, colher, ter a parte de colocar no sol, né, para tirar os caroço, as sujeirinhas que ficam, né, para ter mais facilidade na bateção. Aí tem a bateção, né, tem a fiação, tirar o caroço um por um, amaciar, começar a fazer a linha, né, com fiador e a tecer. Então, isso vem uma história muito antiga que tem várias versões, né? E a gente leva, que até hoje, se você observar, a aranha, ela está sempre tecendo, né? E a gente tem essa mitologia de que a aranha encantada trouxe a tecelagem para as mulheres Runicuim, e elas sempre estão ali. Independente de qualquer lugar do mundo, a gente está tecendo, sempre tecendo, né? Essa conexão com a natureza, ela é fundamental, né? Tudo está baseado naquele ambiente onde o pessoal vive, na floresta, no rio, nas matas, nas plantas da mata. Sim, porque a gente não tem como desconectar de tudo que a gente está construindo, do que a gente vive. Então, os povos Runicuim têm essa força de agradecer, de que a gente está ali junto com a natureza, com o rio e tal, de forma de vestir ou de agradecer, né? Então, muito as geometrias que a gente usa hoje em dia vêm das observações, né? Através da natureza. Temos os desenhos das Samaúmas, temos os desenhos da maritaca, o desenho da pata da onça. Então, tudo isso é junto, que é uma forma que acho que é único. A gente é um ser único, dependendo de qualquer lugar que a gente esteja. Essa é a preservação que a gente leva. E os cantos também. Tudo está baseado em rituais. E vocês têm cantos maravilhosos que são ensinados de geração para geração, vai passando essa tradição.
A gente tem vários ritos de passagem para chegar na cantoria, né? A gente tem todo um preparo. E também o canto vem também com a natureza, né? Uma forma de agradecimento, uma forma de conectar com a natureza ali, estar presente, o hoje, né? Eu acredito que os Rune Queen vive o presente, o agora, né? Semana me perguntaram, né? O que os Rune Queens pensam para o futuro. Eu falei, a gente não pensa no futuro, porque a gente não sabe. Então, a gente vive o agora, o dia a dia, construindo junto, né? Conectando, né? E vivendo cada dia. Agora, esse dia, esse presente, está muito difícil, está muito ameaçado, né? Principalmente essa região da Amazônia, ela está muito suscetível às mudanças climáticas, né? Vocês sempre comentam que o rio ou secou completamente, não tem água nenhuma para navegar, e lá tudo se depende dos rios, da navegação, ou então, quando a chuva vem, ela vem muito forte e inunda tudo. Vocês têm sofrido, né, com essa realidade? Bastante, porque umas décadas atrás, né, tinham rios limpos, tinha a fase climática que a gente tem, né? Todas as fases a gente passava. Hoje em dia a gente não sabe mais, né? Essa época é uma época muito seca, né? Que realmente os rios baixam, as nascentes secam, né? E a população indígena sofre muito com isso, né? Tem que procurar, sei lá, 2 horas dentro da mata para procurar uma água mais nascente possível, que esteja limpa, tal. Então, com a mudança climática, afetou acho que muita população indígena, não só no estado do Acre, mas acho que em várias regiões, né? E a gente também sofre aqui. E essa sua trajetória, essa sua decisão de deixar a Amazônia e vir para uma capital como São Paulo, né, um lugar tão distante, tão diferente, como que foi isso? Todo mundo me pergunta isso, né? É curioso, porque eu sempre tive a curiosidade do que estava atrás do outro rio, que eu falo. O que é um outro rio? Um outro lugar, né? Curiosidade. Curiosidade. Até os meus 6 anos, a gente morei na aldeia, né? Aí meu irmão trouxe minha irmã porque a minha mãe começou a sentir umas dores. E meu irmão, venha para cá que a gente cuida, tal. E ela me trouxe e a gente ficou, acho que uns 2 anos na cidade, de município de Rio Branco. Depois voltamos para lá, fiquei mais 2 anos e voltei. Voltei e ela me colocou na escola, né? Porque os vizinhos delas, na época, falaram, essa menina precisa para a escola, tal. E na aldeia é muito raro, isso que tem mais dificuldade, assim, ter escolas para as crianças, né? A gente tem poucas escolas que ensinam na língua materna, no Rantiacuim, mas não temos professores suficiente para dar aula. Então, a gente tem maioria que vem para a cidade tem essa dificuldade de compreender, de entender mais ou menos. Por quê? Porque a gente é criada cotidianamente na língua materna, né? E a gente aprende na escola sobre em Rantiacuim, cada palavra. Às vezes eu tenho essa dificuldade de definir o que é aquilo ali e tal. E a minha trajetória, quando eu vim, minha mãe me matriculou na escola dos Nauás. Dos brancos, né? E a minha primeira dificuldade foi olhar a letra ali e, como eu naquela época não entendia nada de português,
Eu ficava lá quieta olhando para nada, assim, sabe? E eu tenho uma lembrança que é muito boa, que o menino chegou e me mostrou, apontou que o que tinha que fazer, né? Que eu tinha que olhar o quadro e escrever o que estava lá. Aí eu fiquei, tipo, ele me mostrou o caderninho dele e eu falei, tá. Eu comecei, a partir do que eu comecei, né? E a maioria das vezes, minha mãe era chamada para ver se eu tinha problema, se eu tinha alguma coisa. Eu falei, não, é porque ela não fala, não entende, ela nunca foi para a escola, né? Então, aí eu comecei a estudar, passar as etapas dos estudos e tal. Eu cheguei no ensino médio, eu falei, tá, daqui vai para onde? Volto para a aldeia, né? Porque meu pai sempre incentivou os nossos estudos, né? Crescer na vida de como ajudar a população indígena, né? Ter a voz, né? Ter o conhecimento para poder ajudar o nosso próximo. Então, isso me marcou muito. Então, pela incentividade da minha mãe, do meu pai, eu falei, não, quero conhecer mais. E foi uma época que eu tive um convite de uma amiga nossa, entre família, de eu fazer estudos terapêuticos. Os Runicuins e os indígenas são os doutores da Amazônia, vamos dizer assim, com a medicina sagrada. Eu falei, acho que eu não quero mexer com a medicina, né? Eu quero lá para lado da arte, que eu gostava quando a mãe fazia essa tecelagem. Você parece que está fazendo uma terapia, você silencia sua mente ali. Você deixa o barulho fora, você se concentra ali e vai tecendo. Então, para mim, isso era mágico, né? Porque eu ficava focada ali e cada trama da tecelagem, você olhava ali formando, eu ficava, então, acho que eu quero ir para esse lado, né? Mas por um tempo eu falei, não, eu tenho que buscar o que eu quero realmente, né? E eu fui para Florianópolis, Santa Catarina, e aí uma amiga nossa me ensinou, que ela é fisioterapeuta e educadora física, ensinou terapias manuais. Eu fui gostei, falei, poxa, na aldeia a gente precisa disso, porque as mulheres e os homens carregam muito peso, né? E a maioria é deitado na rede, né? Tem problemas, começa a ter as dores. E aí eu comecei a pensar na minha mãe, o porquê ela sentia tanta dor, né? Porque as mulheres sobem e descem com 30 quilos fácil, né? Vai para o rio, e rios são íngremes para você descer, sei lá, meia hora para você descer para o rio, para buscar água, para lavar louça, para lavar roupa, e subir de volta. Ou tem que andar um tanto para poder achar uma água, para buscar água potável, para poder beber. Então, isso gera desgaste, né? Eu falei, nossa, faz sentido. Eu acho que eu vou para a fisioterapia. E quando foi que o meu irmão, quando o Leopoldo já estava aqui em São Paulo, falei, se você quiser continuar, tem o programa Pindorama da PUC, né, que foi criada pelos próprios indígenas, né, na época. Isso eu já falei, eu fiz, você pode fazer, né, se inscreve e tal. E aí, de Florianópolis, voltei para Rio Branco, né, e pensei, falei, por que não? Né? É uma possibilidade de conhecer um pouco mais, de atravessar o rio, né? Em um rio. Se você está curtindo essa nossa conversa, deixa um like e compartilha depois com outras pessoas também essa conversa tão especial com a Timá. Então, a Timá veio para a PUC, para a Pontifícia Universidade de São Paulo, para estudar fisioterapia. Me apaixonei pela área da fisioterapia, mexer com o corpo, né? E aqui foi um choque, né? Porque é uma outra realidade, né? Eu brinco que é um povo que gosta de colecionar pedras e gosta de correr. Tudo ao junto, né? E a minha mãe falou a mesma coisa. Quando ela chegou aqui, eu falei, nossa, é um povo que gosta de colecionar pedras. Por quê? É prédios.
né? É uma realidade totalmente diferente de quem está na aldeia, que é floresta, árvores, flores, tal, rio, né? Por mais que tenha rios aqui, né? É diferente o caminho, né? E foi quando eu cheguei, foi um choque assim, falei, nossa, e era correria. Falei, gente, mas se acontecer alguma coisa para eu também correr, né? E eu lembro que o meu irmão me levou na Paulista, um domingo. E aquela multidão, eu falei, nossa, mas para onde a gente vai, né? Por que as pessoas estão correndo? Eu falei, não, mas as pessoas aqui são assim, né? É o dia a dia deles, igual o nosso dia. Eu falei, tá, então passei a entender. E São Paulo tem uma diversidade cultural enorme, assim, por mais que você pense ali, você tem um indígena, um parente que você pode conversar, que você pode trocar ideia e tal. Isso me fez um pouco mais gostar de São Paulo pela essa diversidade. Porque nesse curso da PUC você encontrou outros indígenas, de outras etnias, então isso te aproximou um pouco mais. Sim, né? É porque eu sentia que eu estava em casa com os parentes, né? Eu me sentia ali acolhida ali, porque ao mesmo tempo tá longe de família, não tem ninguém aqui, dá vontade de deixar ir embora. Né? Mas eu tinha um propósito, né, de continuar, de querer ajudar, de levar esse conhecimento dessa área da saúde para a minha aldeia. Né? E terminei, né, nesse longo trajetório da fisioterapia, fui fazendo aprimoramentos de cursos de terapias manuais, holísticas e tal. E, como eu tenho a minha ancestralidade das medicinas, falei, eu acho que eu não posso fugir muito, né? Então, hoje em dia, eu junto tudo isso numa só camada de bem-estar, vamos dizer assim, junto com conhecimentos indígenas, junto com o que eu aprendi, né? Mas a arte está presente. Com certeza, sempre. Né? Para onde eu vou, eu estou levando a arte. Dou oficinas, porque é uma construção de conexão de vida, de tramas da vida, de como a gente pode ter essa percepção de culturalidade, né? De preservar isso. Eu acho que, para mim, dar aula, assim, é maravilhoso, é gratificante passar o conhecimento para o outro, né? Que as pessoas vão saber o significado, vão saber o valor, né? Saber de quem vem, de onde vem, de como reconhecer essas artes diferentes, né? Então, para mim, isso é muito gratificante poder compartilhar com todo mundo. E a tecelagem, ela não é só no tecido, né? Não. Vocês transportaram essa técnica da tecelagem para as miçangas. Você tem diversas colares aí para mostrar para gente. Além da tecelagem, né? Eu também tenho a minha pulseira linda, maravilhosa. Fazemos colares, né? Nesses colares são, hoje em dia, está mais atuais, vamos dizer assim, que naquela época ainda fazíamos de semente, ia na floresta, catar sementinhas, polir, lixar, furar. Foi uma técnica que eu vejo hoje em dia. Me pergunta como era furar as sementes. Eu falei, olha, pegava a areia, colocava a brasa dentro, colocava mais areia. Como ela está quente, colocava, né, afundava a semente, ficava molinha e dava para furar. Era assim, questão de segundos você tinha que fazer aquilo ali, porque quando esfria, ela endurece mais ainda, né? E hoje em dia tem mais facilidade, né? Os runicuins são conhecidos por colores, né? No cordilha, porque cores vibrantes, cores da natureza que a gente usa, né? E esse aqui acho que é feito de miçanga de vidro, né? E cada representação do simbolismo, da geometria, tem uns nomes, né? Que isso aqui é a da samaúma, né? Se você ver o tronco da samaúma,
ela tem esse triângulo e ela forma uma casinha com vários ângulos, né? Então, a gente observa muito. E a casca, ela também vai formando. Então, a gente tem o espírito da proteção, porque a samama também é uma árvore super sagrada para os indígenas, é onde está todas as energias na natureza ali, né, concentrada. Que a gente quiser meditar, ter momento de silêncio, a gente vai, né, faz a trilha e fica ali meditando, recebendo a conexão e tudo um pouco. Então, a gente tem essa representativa, né? Temos colares diversos com várias cores, com as sementes, né? A pulseiras. Também... Essa que você tá, que é esse? Esse aqui é o do espinho esperaí. É um espinho com um ganchinho, né? Formato desse ganchinho mesmo. É interessante... Porque aqui a gente fala da ansiedade, da correria, né? Lá, quando a gente está ansiosa na correria, a gente está andando muito rápido na floresta, ela engancha e puxa a gente para trás. Então, é um sinal que a gente está andando muito rápido, para a gente ter a calma, porque a gente pensar porque eu estou dessa forma, estou na agitação. Então, para a gente é representativo de calmaria, precisar... está conectado com a gente. Então, aqui é a representação. É uma pulseira boa para usar em São Paulo. É uma pulseira boa. Lembrar que você tem que ir devagar. Devagar e sempre. Não precisa estar correndo todos os dias. E isso que está no vidro, o que é? Esse aqui, além da representativa das artes, na cerâmica, na tecelagem, a gente usa muito na pintura também. Né? A gente se pinta praticamente todos os dias porque é uma forma de estar agradecendo a vida e também, nas mulheres, é uma maquiagem. Né? Pela beleza mesmo. Pela beleza. Né? É uma estrutura mais de se arrumar para a gente estar bonita pelo dia, pela natureza. Então, a gente usa muito. Isso é um jenipapo. Jenipapo é uma fruta. É uma fruta. Ela é colhida verde, né? E feito a tinta. Então, ralado, tinta, você rala o jenipapo, espreme e tira aquele suco dele. O suco dele, né? E esse aqui é interessante porque o jenipapo mostra como está a nossa aura espiritual. Né? Quando entra em contato com a pele. Com a pele, com o corpo. Né? A gente tem essa menção de que o jenipapo é o nosso portal de como está a nossa saúde. Né? A gente se pinta, quando não sai a pintura, a gente tem que perceber o porquê não saiu. Né? Porque se você pintar, é uma mágica. Né? Pintou, ficou o dia inteiro ali... Pintou manhã e toma banho à noite, vamos dizer assim, no fim da tarde, ela surge de volta. Quando você toma banho, ela não parece que você não se pintou, né? No dia seguinte, ela vibra de uma cor diferente no seu corpo. E através dessa vibração dos desenhos, né, da pintura, a gente sabe medir como está a nossa estrutura emocional, como está a nossa saúde, né? Eu brinco muito, né? Que às vezes eu tenho medo de me pintar para saber como que eu tô, né, emocionalmente. Mas a gente também tem o batismo do jenipapo, quando a gente nasce, tem vários períodos, né, do jenipapo, né? Tem acho que na primeira mernaca, que a gente toma banho de jenipapo, tem o batismo do Nishpupumá, que é o batismo dos dentes, né? Quando o bebê nasce, pinta o corpo inteirinho dele, de preto. De preto, porque é o recebimento para proteção, né? E para ele estar preparado para o mundo, para a natureza que vier. É um tipo de proteção, é uma abertura, vamos dizer assim, para a chegada da criança, né? E no período da mernaca, para a gente estar preparada para a fase adulta. Também pinta o corpo todo. Pinta o corpo inteiro. Um banho de jenipapo. Um banho de jenipapo, né?
E tem uma outra que acho que é a pintura do Nispumpimá, que também se pinta, mas não pinta o corpo inteiro. Aí já é um grafismo. E vocês têm uns grafismos, inclusive no rosto, né? Pinta Tem. o corpo inteirinho, com desenhos. Com os desenhos. Temos, além do jenipapo, temos o urucum, né? Que é o vermelho. O urucum sai no dia, né? Então, a gente se pinta recorrentemente com o urucum, porque é uma forma de dar beleza, mas é uma forma de realçar a beleza, vamos dizer, as cores do corpo, né? Então, o jenipapo é usado mais para esse intuito, assim, além da proteção também, né? E entre as sabedorias, os conhecimentos do povo Runicuim, também tem o Nishpan, que é o uso da ayahuasca. Da ayahuasca. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A ayahuasca é uma medicina muito sagrada para a gente. É um portal, vamos dizer assim, através dessa medicina, que a gente conecta com todos os seres da natureza, né? Eu brinco que é uma televisão 3D, tridimensional, escondida no nosso corpo, na nossa mente, né? Porque a gente conecta ali junto com a medicina para trabalhar as emoções, para trabalhar questões mais crônicas, vamos dizer assim, né? E através dessas mirações, né, a gente trabalha ao longo do ano, né? Eu digo por mim, vamos dizer assim, que a medicina para mim eu tomo a cada uma vez por ano, né? Que aí eu tomo ali e fico trabalhando do que eu recebi, do que eu tive o propósito ali com a medicina e vou trabalhando com ela, né? Até eu sentir o chamado de novo. É um ritual coletivo. É um ritual coletivo, né? Onde ou 4 condutores conduz a cerimônia inteira com os cantos, né? Tem pessoas que gostam de trocar instrumentos, mas a maioria é só pela voz, né? É conduzida pela voz. São cantos especiais. Isso. São cantos especiais que levam cantos tipo, de agradecimentos ao plantio, à colheita, aos animais presentes. A gente está presente na natureza, no mundo. Então, tem diversas relações com a natureza nos cantos, né? Tá muita coisa. E quando você está aqui na cidade, do que você sente mais falta? Eu acho que é a comida. A comida e estar com a minha família, assim, de cantar junto no dia a dia, porque os povos runicuins são muito alegres, né? Todo o tempo tem alguém cantando música, alguém tocando. E a comida, para mim, assim, que eu mais sinto falta é isso. Assim, qual comida? A gente tem um famoso que é peixe assado na folha da banana, não, acho que é da bananeira, né? Que a gente come no dia seguinte. Junto com a banana, tem a banana e tem a mandioca, mas eu gosto muito da mandioca com amendoim, que é amendoim triturado, misturado com a mandioca. Com a farinha de mandioca? Não, só com a mandioca cozida. Cozida. Isso. Então, eu acho que é isso que eu sinto mais falta, às vezes, assim. A minha mãe fala, tô comendo isso. Eu falei, poxa, também queria, né? O amendoim é um alimento muito importante para vocês. Sim, o amendoim, o milho, a banana é um dos elementos mais sagrados que a gente tem na produção, vamos dizer assim, né? E hoje em dia, com essa mudança climática, até tendo menos plantações. Porque o ano passado, a maioria da população indígena perdeu a roça porque o amendoim é plantado na beira da praia, né? Então, se perdeu muito. E algumas das famílias estão reconstruindo agora, tentando pegar a semente de quem tem para poder procriar mais ainda, né? Voltar.
mas está difícil com essa mudança, assim. Você acha que o pessoal está ficando mais dependente das coisas dos brancos, da comida, do remédio? É uma questão bem complexa, porque, assim, a maioria que vive mais para perto da fronteira Peru e Bolívia não tem tanto acesso. Então, ainda vivem ainda daquela plantação. Não é que as pessoas que estão mais próximas da cidade não tenham. Porém, a facilidade na produção da compra ali, que tem arroz pronto, todo pronto, mas também a gente tem que ver até o momento é o ideal, né? Que hoje em dia eu sei que tem mais população com diabetes, com pressão alta, com N coisas que está dependendo do medicamento, né? Que a gente até trata com as medicinas naturais, mas não é o suficiente, né? Porque cada corpo recebe de uma forma, né? Então, isso está sendo em debate ainda. O que realmente é bom comprar, né? Incentivar. O que é bom ali recuar um pouco, mostrar o que cada coisa pode afetar no corpo, né? Porque na cidade tem muita facilidade, produtos industrializados, enlatados, né? Por mais que seja gostoso, não é que a gente vivia antigamente, não é o ideal, né? Então, a gente está fazendo essa conscientização, né? Menos açúcar, menos sal, né? Isso tem tomado, assim, uma preocupação imensa, né? Porque as antigas ainda têm a prevalência de comidas mais que a gente plante, que a gente colhe e tal, mas um tempo para cá está tendo muito produto industrializado dentro da aldeia, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, e conscientizar as pessoas. Você falou que quando você era criança tinha uma dificuldade muito grande com as escolas dentro da aldeia, né? Você acha que hoje isso mudou? Tem mais escolas dentro das aldeias e escolas com professores indígenas preocupados com a manutenção da cultura? Eu acredito que ainda tem, assim, professores se formando, né, os próprios indígenas se formando, para levar esse conhecimento para a aldeia, né? Mas são muito pouco ainda, pouco incentivadores, vamos dizer assim, né? Porque sair da aldeia para vir para a cidade estudar e depois voltar todos os dias é muito difícil, né? Ter apoio, vamos dizer assim, financeiro. Porque lá na aldeia a gente não precisa ter essa, a gente planta, colhe, a gente compartilha para quem não tem, né? E quem não tem na cidade é mais difícil ainda, porque você tem que trabalhar para poder receber, ainda estudar e tudo mais. Então, isso acaba dificultando um pouco. Mas eu acredito que tem, sim, né? Dentro das aldeias, eu sei que não tem ainda, mas no município já tem uma implementação de escolas indígenas com os nauás ensinando a língua portuguesa. E essa foi uma das suas dificuldades aqui, né? Foi. Como que você se mantém? Você tinha que trabalhar, estudar e ainda manter esse contato com a sua história, com a sua tradição. É um desafio enorme, né? Foi, porque não é fácil. Para quem vem da aldeia, é totalmente uma realidade muito diferente. E foi assim, foi obstáculos, né, de ter que trabalhar, ter que ir para a faculdade, depois da faculdade estudar ainda para no dia seguinte, né? E eu sempre tive, não, tem que manter o foco, porque teve momentos que eu queria desistir e ir para casa. Eu falei, não quero mais isso. É difícil, é dificultoso, né? Eu sempre me perguntei por que dificultar mais ainda. A vida deu para a gente
viver com leveza, com a felicidade, né? Como tem na aldeia, né? A gente planta, colhe. A vida também não é fácil, porque você tem que plantar, você tem que colher, você tem que limpar a roça, tal. Mas aqui eu ficava assim, falei, gente, aqui não para. E eu passei a correr, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi a galera correndo na correria, desce, tal, e eu falei, passei a correr. E quando eu vou para a aldeia, a minha mãe puxa, eu falei, para que você está andando correndo? Não precisa. Aqui não tem como correr. Você não tem que acelerar seu processo, né? E essa diferença, né, de estar na cidade, de estar na aldeia, você falou que você pensa no presente, não fica pensando no futuro. Mas você pensa em voltar ou ficar ou dividir esse tempo? Hoje em dia, sim, eu divido o tempo. Eu vou, né, faço os projetos sociais, vamos dizer assim, de levar essa consciência corporal, essa consciência da alimentação, da saúde em si. Aí eu volto para cá, porque é um trabalho que eu tenho um escritório aqui, né, onde tem meus pacientes, eu atendo, não todo dia, mas tem meus horários e tal. E essa conexão, eu acho que me faz ter mais, como falar, gratidão, né, de poder ajudar meu próximo, né, de entender como o mundo está olhando para a nossa saúde. Então, isso para mim, acho que... Falei, eu falei, não tenho essa vontade de voltar, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que continuar lutando para poder abrir, para poder seguir o fluxo da vida, né? De saber mais, de pesquisar, de estudar o que está crescendo, como está o processo das medicinas, o que tomar realmente, porque em questão de medicamento, toma mesmo, tomei, melhorei, mas não é o mesmo corpo, né? Não é a mesma dor de cabeça, são diferentes. Então, ter essa consciência de tomar medicamentos, né? E quando você está aqui, nesse trabalho que você faz, do tear de miçanga, nas aulas, nas oficinas que você pratica, né? Você também está trazendo o conhecimento de lá para conscientizar as pessoas. Exatamente, aqui. Eu faço essa troca. Eu levo esse conhecimento para lá, de saúde, e de lá faço essa consciência da culturalidade da arte, né? São minhas oficinas. Dessa oficina, trabalho o momento de se desligar, de estar ali o presente, de esquecer o turbilhão de emoções, trabalhar essa questão mais de conscientização cultural do que eu estou usando, né? Quem são essas pessoas que produzem? Então, eu trago muito isso nas minhas oficinas. A gente, infelizmente, está quase chegando no nosso final de conversa. O que você gostaria de falar mais? Alguma mensagem, alguma coisa que passou e a gente não conversou aqui? São tanta coisa, né? 1000 coisas para ser compartilhado. A gente ficaria a tarde toda conversando. Mas eu acho que falar para as pessoas conhecer mais essa cultura indígena, né? Ter essa consciência do que a gente está presente. A gente não faz só por nós, fazemos por todos, né? E eu acho que todos também estão trabalhando, mas precisam estar mais unidos, né? Acho que a vida de cada um tem sua individualidade, mas tem a questão da comunidade, né? Trabalha em conjunto. Eu sinto muito falta disso aqui, né? A gente não está só vivendo individualmente. A gente vive em coletivo, mas em diferentes casas, fazendo seus propósitos. E a gente pode se unir mais. Essa questão de trabalho, de força e tal.
se me permite um minutinho, né? Em abril do ano que vem, convido as pessoas, se quiserem se interessar, conhecer mais profundamente, né? Tá essa vivência na aldeia, do dia a dia, do que como a gente vive, dia 12 a 22 de abril, estou levando algumas pessoas para ter essa vivência, né? Se sentirem convidados, se sentirem no coração, essa oportunidade de ir para a floresta. Que maravilha! Então, eu acho que enquanto as pessoas não vão para a floresta, acho que o Grupo Elo está trazendo muitos livros de autores e de ilustradores indígenas contando muitas histórias. Eu acho que as pessoas podiam se interessar, buscar esse material, essa literatura, né, que é tão rica, que é tão diversa. Sim. E quem sabe a gente traz essas histórias do povo Runicuim também para os livros, né, Timar? Ah, seria muito bom, muito bom. Porque cada história, eu acho que de cada povo, traz a realidade um pouco mais perto da gente, através da literatura, né? De conhecer mitos, histórias de cada povo é muito interessante, porque é a realidade contada através dos mitos, tal, e faz com que a gente conecte ali, ouvindo a história, parece que a gente está na aldeia, está ali ouvindo cada historinhas, né? Cada diálogo, são diálogos dos ancestrais, então é muito importante. Essa aproximação pelas histórias. Sim, né? pelos livros. E é importante ter esse registro, né? Que antigamente a gente não tinha. E hoje em dia a gente tem esse leque aberto para a gente ter se registrar e distribuir, né, pelo mundo, para as pessoas conhecerem mais profundo, né? E se interessarem também e ir para as aldeias. Ao vivo, né? Ao vivo. Porque a experiência da floresta é única. Sim. Quem vai... eu não tenho como descrever como está na floresta, né? Só quem vai que sente. Enquanto a floresta existe, a gente tem que fazer todos os esforços do mundo para que ela permaneça. Sim, exatamente. Permanecer de pé, permanecendo dando os frutos, dando água, né? Porque sem ela a gente não vive. Então, a gente tem que manter preservado. Timar, gratidão. Só agradecer sua presença, essa sabedoria, esse pouquinho de floresta que você trouxe para a gente. Muito bom. Agradeço mais uma vez por esse convite, por esse diálogo, né? Acho que a gente entrou em várias dimensões de falas e tal. E é muito bom compartilhar, né, um pouco do que a gente sente, ter essa visibilidade, vamos dizer assim, de contar, de compartilhar de como a gente vive aqui na cidade grande, né? Que é totalmente diferente estar na aldeia, né? Se eu estivesse na aldeia, eu estava ali na rede Mimbalana conversando com você, mas aqui em outra, e a gente está aqui presente, né? Em qualquer lugar que a gente vai, estamos presentes. Tem um indígena no meio dos Nauás. Viva! Viva o povo da floresta. Agradeço e eu convido vocês a estarem com a gente no próximo episódio, nessa próxima conversa, e espero que muitas pessoas indígenas possam estar aqui com a gente para trazer essa sabedoria, esse conhecimento e nos alegrar, né? A gente precisa de muita luz e de muita alegria para dar conta. Aí. Obrigada. Rauche, rauche. Rauche, rauche.